Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Lições Fraternais. Hoje estamos chegando no capítulo 28, Desce Elevando. Olha só o nome do capítulo, Desce Elevando. Por aí já dá uma magnitude da profundidade de compreensão que a gente vai se deparar hoje. Né? Que o propósito é sempre esse, a gente compreender, se aprimorar e colocando em prática automaticamente, para e passo, né? Conjuntamente, aprendendo e já colocando em prática. Porque a vida é essa, a evolução é assim. A gente vai evoluir desde que a gente queira evoluir. A gente não, por isso cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, desce elevando. Então, como fica difícil essa compreensão? Descer elevando, né? São totalmente antagônicas, totalmente contrário. Descer elevando. Vamos para a leitura para entender isso. Desce, elevando aqueles que te comungam convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprima o fraco, ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se, para que se faça mais útil. Se entesourasse a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com azeite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, face pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta e, juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Esse é o Desce Elevando. Ele faz referência aqui à questão 1018 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a resposta, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Mais uma vez, como há 2 semanas falamos, humildade. Ele está falando um pouquinho de humildade aqui, principalmente no texto. Ele deu exemplo de Cristo, não é verdade? Desce elevando. Eu vou pegar pelo fim aqui, onde ele deixa transcrito a passagem do Cristo pela terra. O que ele fez, a humildade, a referência que ele foi de humildade para nós. Por quê? Pobre criança necessitada, no arrimo de singelos pastores, sábio entre os sábios. Mas ele nunca usou disso para se sobrepor em relação aos outros. Olha a humildade aí. Transformou-se em amigo anônimo de pescadores humildes, instrutor entre os instrutores. Detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos, abandonados. Olha, vai vendo quanta humildade a gente vai vendo nos exemplos que ele deu. Então Jesus não só falava, mas ele fazia, ele demonstrava. E aqui está um exemplo claro. Por quê? Voltando agora ao início do texto, ele está dizendo que não oprimas o fraco,
né? Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que não sabe. Se você tem conhecimento, compartilhe o teu conhecimento. Era o que Jesus fazia. Ele pegou daqueles 12 pescadores, simples e humildes, e fez deles o quê? 12 pescadores de almas. Serão pescadores de alma. Ele mesmo disse isso. E cada um trabalhou da sua forma, aquilo que interpretou e viu Jesus fazendo. E eles se acontecia com o quê com eles? Se surpreendiam com as atitudes. E não vamos colocar tão distante essas atitudes dos pescadores, dos 12 discípulos. Por quê? Porque muitos de nós estávamos lá, nessa vida de vindas e idas e vindas, de reencarnações e reencarnações, nós presenciamos muitas coisas, com certeza. Por quê? Porque no nosso consciente, inconsciente, no nosso consciente, está gravado essas lições. A nossa essência é do bem. Acontece que por questões desses vícios de orgulho, de ausência de humildade, por conta da vaidade, como ele coloca aqui, a caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade. Eu tenho uma frase mais simples, de acordo com a minha limitação, da minha capacidade interpretativa, que eu digo: caridade com flecha é vaidade, que é isso que ele está falando aqui. Então veja, esses exemplos que Jesus foi dando, foi nos ensinando, ele não só falava, mas ele demonstrava. E fez nesses 12 homens, o quê? Pescadores de almas, em que sentido? De trabalhar nos outros, de levar adiante aquele exemplo, de levar adiante a palavra. Então esse é o ensinamento de Jesus, esse é o ensinamento que ele veio nos ensinar. E aí, o que quer dizer que quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo? Essa ausência de humildade, esse orgulho exacerbado que a gente tem, essa prepotência, e muitas das vezes, a arrogância, a soberba que eu carrego, o que faz de mim? Faz uma pessoa sem amor. Não é verdade? Porque o amor é aquela árvore frondosa e que dela deriva, são os ramos, as ramificações que saem todas as outras virtudes, como o perdão, a capacidade de perdoar, a indulgência que a gente aprende no Evangelho. Então ele não está falando nada de novo para nós. A dificuldade é sempre essa de colocar em prática quando eu tenho que fazer, quando cabe a mim. Então, nós estamos nesse mundo porque nós somos compatíveis com este mundo. E o mundo de Jesus, o reino de Jesus, não era esse. Por quê? Porque aqui o amor incondicional ainda não é pleno. Ele ainda não existe de forma plena como ele estava ensinando. Ele mostrou o caminho. Por isso a frase dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer isso? Ninguém atinge a elevação espiritual se não seguir esse modelo. Do quê? De humildade, caridade, perdão, indulgência. Tudo isso. E por isso nós estamos num mundo que é compatível com o nosso comportamento. Então, o meu amor ainda não é incondicional. Começamos a aprender o amor incondicional. Temos amor incondicional pela mãe, pelo pai, pelo filho, pelo sobrinho, mas fora desse reduto, fora desse ambiente familiar, que às vezes nem existe amor também em muitas situações, mas fora desse, aí não. Aí é olho por olho, dente por dente. Não, se você fez isso para mim, eu vou te devolver da mesma forma. Não, se você me prejudicou, eu também vou te prejudicar. E é isso que ele vem falar para fazer o quê? Completamente diferente. Quando ele nos ensina lá, mostra a outra face. Qual a outra face? É ficar apanhando? Não, mostra a face do amor. É isso que ele está falando. Né? Então, aquele que não compreende, ajuda ele a compreender. E isso em todo âmbito. Não está falando só no âmbito religioso. O conhecimento não pesa. Porque se eu tenho humildade, eu sou, como demos exemplo há 2 semanas de um cientista, usamos o mesmo exemplo, ou qualquer outra profissão. Se eu aprendi, se eu sei, o que me custa passar? O conhecimento não pesa. E não é que você passar para o outro e você vai ficar com menos. É como o amor, é no mesmo sentido. Quanto mais eu passo, quanto mais eu transfiro, mais eu tenho. Por quê? São 2 cabeças pensando. E quando nós temos 2 cabeças pensando, o entendimento aprimora, o entendimento se eleva. Então, desça, ou seja, seja humilde para elevar o outro e você vai se elevar também. Olha aí, agora faz sentido, desce elevando. Então desce desse pedestal do orgulho e passa o que você sabe. Isso em qualquer esfera, independente de religião. Aqui a gente não está falando, não, só o espiritismo. Não, aquilo que você souber. Aquilo que você souber. Passa, porque o ensinamento não pesa, o conhecimento não pesa. E ninguém vai tirar ele de você. Por isso ele vai falar, a gente aprende no Espiritismo, que a capacidade intelectual, a inteligência, ela sempre evolui.
Por quê? Em cada vida a gente vem com uma situação diferente, de um cargo, de uma função, de um exercício profissional diferente. E a gente sempre aprende. Então caminha nesse sentido para quê? Para ir se aprimorando. Então a nossa inteligência sempre evolui. Mas e o meu lado moral? Ah, não, o que eu sei eu não passo para ninguém, só eu sei. Fica tudo na minha mão. Só eu. Eu não ensino ninguém. A troco do quê? A troco do quê? Não vai, pelo contrário, desce elevando. Eu vou ter um ato de humildade ensinando aquele que não compreende a ver uma nova visão. E juntos nós temos um ponto de vista diferente. E a gente ouve muito no mundo corporativo o quê? Cada um por si e Deus para todos. Perfeito. Só que por isso fica essa eterna competição. Por isso fica essa eterna barreira entre uns e outros. Ah, mas se eu passar para ele eu vou estar perdendo. Será? Não estou dizendo aqui coisas confidenciais da empresa, de um sistema, do que quer que seja. É lógico. É só usar o raciocínio lógico. É o mesmo padrão da fé raciocinada, a gente vai usar aqui também. Da mesma maneira. Eu não preciso, não quer dizer isso. Eu não posso confidencializar coisas que são secretas de uma empresa. Não é esse o sentido do ensinamento. São caminhos, são formas, são maneiras de lidar, de enfrentar uma situação. É isso que ele está nos ensinando e quer que façamos. Então, desça elevando. Ou seja, sai do pedestal do orgulho, da soberba, da arrogância, e ensina aquele que não compreende. Permita a ele uma nova visão. Por isso existe tanto o quê? Espíritos sofredores. Mas que são espíritos sofredores, na verdade, por quê? Foram cidadãos, homens, mulheres, que sofreram aqui e permanecem sofrendo por ausência, por ignorância. Ignorância no sentido do quê? De desconhecimento, de incompreensão. Então, é difícil fazer isso. Eu sempre tenho que ser o bondoso, que sempre vai vir essa frase. Aí eu vou lembrar da frase de André Luiz, que ele nos disse assim: levante os caídos do seu caminho, você não sabe onde os seus pés tropeçarão. Hoje eu tenho, às vezes, o conhecimento que liberta aquela criatura de um sofrimento. Mas eu não passo. Amanhã sou eu. E aí? Aí eu reclamo porque eu não sou ajudado por ninguém. Mas quando eu tive a oportunidade de ajudar, eu fiz? Não fiz. Então por que eu reclamo do mundo se eu também não faço aquilo? Por que esperar dos outros atitudes melhores se eu não as tenho? Comece por mim. Por que eu cobro do outro atitudes melhores daquilo que eu também não faço melhor? Essa reflexão. Então desce elevando, comece para praticar isso. Né? E o auxílio, como ele diz aqui no texto, ele tem inúmeras facetas, de várias formas eu posso ajudar. Todo mundo é útil, todo mundo tem uma utilidade. Né? Todo mundo tem uma utilidade, todo mundo tem uma razão. A gente diz às vezes que é coincidência. Existe uma razão para aquilo. Né? E é aí que a gente vai entender o quê? Que por isso a gente está no mundo de provas e expiações, mudando para o mundo de regeneração. Mas quem vai para o mundo de regeneração? Aí que vai fazer sentido aquela parábola do joio e do trigo, que vão ser separados quem? Quem desceu elevando, quem ajudou, quem contribuiu. E aí vai separar, olha, você ainda não entendeu. Não só por ausência de ajuda, mas porque você também não quis. Essa vai ser a chave da questão. Então, o meu comportamento, o nosso comportamento vai ser essa causa de separação do joio e do trigo no caminho do progresso. E aí, descer elevando, ou seja, deixar o orgulho de lado e agir com mais humildade no ensinamento, no compartilhamento de conhecimento, é o que vai fazer a diferença entre nós. Perfeito? Faça a sua reflexão. Até a semana que vem. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.